Sheik, bilionário, abandona mãe solteira e filha em dificuldade. Ana, uma mulher de 30 anos, lutava diariamente para criar sua filha Luna, de apenas 14 anos. Os cabelos castanhos de Ana estavam sempre presos em um coque bagunçado, e seu rosto carregava marcas de cansaço. Como um salário escasso, como atendente em um café, e é sobretudo para criar sua filha, Luna. O sonho de uma vida melhor parecia distante, quase inalcançável. Em um dia ensolarado, onde o aroma do pão fresco misturava-se ao perfume das flores que cresciam à beira da estrada, Ana recebeu uma ligação inesperada. O som agudo do telefone cortou a tranquilidade. Dullar. Ao atender, o coração dela acelerou. Uma oportunidade para trabalhar em um luxuoso palácio parecia promissora, mas havia um porém. Seria apenas temporário. Você precisa ir ao palácio de Sheik Khalid. Ele precisa de alguém para cuidar de sua filha, disse a voz do outro lado. Ana hesitou. O palácio era um mundo diferente. Um mundo que parecia existir apenas em seus sonhos. Quando chegou ao palácio, a visão a deixou sem palavras. As paredes douradas reluziam sob a luz do sol, e o som suave da água de uma fonte próximas criava uma melodia tranquilizadora. Os tapetes persas cobriam o chão, aromas exóticos flutuavam no ar, enquanto silhuetas de empregados orquestravam um cotidiano repleto de opulência. A sala principal era adornada com lustres brilhantes, e ao centro havia Khalid, um homem de presença marcante. Seu olhar penetrante envolto em um turbante elegante denunciava um bilionário que não conhecia limites para sua riqueza. Ele mal a notou, imerso em suas tarefas, e a sensação de insignificância tomou conta de Ana. Você realmente acha que pode dar conta disso? Khalid perguntou, com um tom que misturava desdém e curiosidade. Ana sentiu o nó na garganta aumentar. Por mais que o ambiente fosse deslumbrante, Ana jamais poderia esquecer da pobreza que deixava para trás. A imagem de sua casa simples, onde os móveis eram escassos e as paredes tinham necessidade urgente de pintura, contrastava com a ostentação ao seu redor. Ao olhar para a pequena Luna, que brincava com uma boneca de pano, Ana se lembrou do que estava em jogo. As semanas passaram e Ana se dedicou ao trabalho. Certa noite, quando ia levar Luna para casa, após mais um dia no palácio, um evento inesperado ocorreu. Ao atravessar os jardins, Ana encontrou um objeto desconhecido brilhando sob a luz da lua. Um colar magnífico, incrustado de pedras preciosas. O que ela não sabia era que esse colar carregava uma história que poderia mudar o destino de ambos. O que será isso? Murmurou Ana, sem saber as consequências que aquele achado traria. Quando o colar tocou seu dedo, uma sensação estranha percorreu seu corpo. Olhando para o palácio, sentiu que algo muito maior do que a realidade a cercava. E então, as portas do palácio se fecharam atrás dela. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um alerta importante. Muitos inscritos comentaram que o YouTube cancelou a inscrição deles sem aviso. Confere rapidinho o botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana estava paralisada. O colar magnífico em suas mãos parecia pulsar como se tivesse vida própria. Um frio na barriga a fazia hesitar. O que era aquilo? Um simples acessório ou algo muito mais profundo? Sua mente se enchia de perguntas, mas a resposta estava prestes a chegar de uma forma que ela jamais imaginou. Antes que pudesse pensar em guardar o colar, uma figura emergiu da sombra. Era Khalid, o sheik bilionário, seu olhar fixo na peça brilhante, que agora dominava o foco da atenção de Ana. Ele tinha uma expressão que variava entre incredulidade e raiva. Onde você encontrou isso? Sua voz soou como um trovão. Ana sentiu o coração disparar. Suas mãos tremeram. Era um momento tenso. O que estava acontecendo? Por que ele estava tão interessado naquele colar? Eu só encontrei no jardim. Não sabia que era. Ana gaguejou, apertando o colar contra o peito, como se isso pudesse protegê-la de seu olhar afiado. Khalid avançou um passo. A intensidade de sua presença a envolvia. Ele estava perigoso, quase predador. Naquele instante, as paredes do palácio pareceram se aproximar. Parecia que a opulência ao seu redor se tornava opressiva, sufocante. Esse colar não é um objeto qualquer, é uma relíquia familiar. Se foi encontrado por você, isso significa que... A voz dele falhou por um segundo e a tensão no ar se tornou palpável. Ana estava confusa, buscando uma resposta em seu olhar. O que aquele colar representava? O que significava para ele? E de repente Khalid soltou uma risada seca, um riso que ecoou nas paredes douradas. Ouvi rumores de que a joia estava perdida. Muitos acreditavam que ela tinha sido roubada, seus segredos levados embora. Mas você... Ele fez uma pausa, o peso das palavras pairando no ar. Você pode ser a chave para reverter o que foi feito. Um arrepio percorreu a espinha de Ana. As palavras dele pesavam como uma sombra. Era responsabilidade demais. No entanto, algo dentro dela se acendeu. Ela queria entender. O que significa isso? Ana questionou, sua voz firme, mas repleta de medo. As consequências de descobrir mais sobre o colar poderiam ser devastadoras. Khalid respirou fundo, e a tensão se transformou em algo mais próximo da vulnerabilidade. Ele estava se abrindo, e isso foi algo inesperado. Existe uma antiga lenda ligada a essa joia. Ela revela segredos familiares, pode curar desavenças, mas também pode trazer à tona traições. Ele hesitou, a expressão pesando como chumbo, e muitos estão dispostos a matar para recuperá-la. Ana sentiu uma repulsa física, um nó na garganta. O que havia se metido? Ela só queria uma vida tranquila para Luna. Agora estava enredada em uma trama de rivalidades, segredos e possíveis traições. Eu não quero me envolver nisso, Khalid. Só quero o melhor para minha filha. Sua voz tremia, e cada palavra era uma súplica. Khalid afastou-se, os olhos cheios de um tormento que Ana não podia compreender. Você já está envolvida, Ana, e não há caminho de volta. Ele olhou por cima do ombro, o peso de um segredo pairando entre eles. Nesse momento,
Um grito cortou o silêncio do palácio, um som que fez o coração de Ana parar. Era Luna, correndo em direção a eles. Seu rosto estava pálido, seus olhos arregalados. Mamãe, o homem está aqui. Ele quer você. A criança estava em pânico, e Ana sentiu cada palavra lhe cortar, como uma faca. Khalid virou-se rapidamente, o olhar se tornando o de um homem decidido. Sem avisar, correu em direção à porta que levava ao salão principal, enquanto Ana e Luna trocavam olhares cheios de desespero. O palácio, que antes era um espaço de sonhos, agora começava a se transformar em um cenário de terror. O desconhecido estava prestes a invadir suas vidas, e o colar brilhava intensamente, como se soubesse que sua presença ali mostrava a verdadeira batalha por vir. E Ana percebeu, naquele instante, que tudo o que ela acreditava ser seguro estava prestes a ruir. As portas do palácio, que outrora se abriram para novas oportunidades, agora pareciam seladas com um destino ousado e aterrorizante. A tensão estava no ar, cortante. Ana olhou para Luna, cuja expressão de pânico congelou seu coração. O que estava acontecendo? Um homem misterioso à espreita, uma joia mágica nas suas mãos. Khalid parecia pronto para enfrentar o desconhecido, mas Ana sabia que não poderia deixar sua filha sozinha em meio ao perigo. Fique perto de mim. Ana agarrou a mão de Luna, os dedos da menina pequenos e trêmulos. Um frio percorreu a espinha de Ana. O que eles iriam encontrar? Khalid se lançou em direção à porta, sua energia quase palpável, enquanto Ana e Luna o seguiam. O eco dos passos dela soava vazio em um palácio que antes irradiava paz. Agora, as paredes douradas pareciam cerradas, ameaçadoras. No corredor, uma figura emergiu das sombras. Era um homem alto, de expressão sombria e olhar penetrante. O coração de Ana disparou. Ele era uma presença inquietante, como uma tempestade prestes a rugir. Você não deveria estar aqui, Khalid. A voz do homem retumbou como um trovão. Ele avançou, e Ana pressentiu que o tempo escapava entre seus dedos. Said, eu sei o que está em jogo. Aqui está um momento crucial. Khalid respondeu. A força em sua voz era um escudo. Mas o homem, Said, não parecia intimidado. Seu olhar era frio, provocado por um segredo sombrio. Ana sentiu um nó na garganta. O que havia entre eles? Está arriscando tudo, Khalid. Esse colar pertence a alguém que você não pode enfrentar. Said fez uma pausa, o queixo levantado em desafio. Saber mais sobre ele pode ser sua ruína. Ana trocou olhares com Khalid. Ruína? O que Said estava insinuando? Uma tensão palpável crescia, como um fio esticado prestes a arrebentar. O colar na mão de Ana reluziu, talvez em resposta à emoção no ar. Eu estou apenas tentando proteger minha filha. Ana gritou, sua voz ecoando. O medo se misturava à determinação. Said se aproximou, a fúria profunda em seus olhos. Você não entende. O que você encontrou é mais do que apenas um colar. É o símbolo de uma traição antiga. E quem a possuir poderá governar. Ana mal conseguiu processar as palavras. Governar? O que estava acontecendo? Sua vida pacata desmoronava. Era uma guerra sem armas, com segredos que deveriam permanecer enterrados. O colar foi roubado de minha família. Khalid explodiu. As palavras rasgaram o ar. E você, Ana, pode ser a única que pode restaurar o que foi perdido.
Um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Ana sentiu seu coração parar. O que isso significava? Ela, uma simples mulher em um café, se tornava parte de um conflito que não compreendia. Said sorriu, mas não era um sorriso amigável. Você não pode confiar nele, Ana. A traição sempre esteve mais perto do que você imagina. Khalid franziu a testa. A batalha emocional entre eles estava prestes a se intensificar. Isso não é sobre mim. É sobre você e sua filha. Se ela for descoberta... Nesse instante, um estrondo ressoou pelo palácio. As luzes piscaram e, momentos depois, uma sombra pairou sobre eles. O espírito do colar parecia vibrar, criando uma conexão entre os três. Ana estava cercada, entre segredos e mentiras, e aquele momento foi cortado por um grito repentino. Mãe, o chamado de Luna ecoou como um despertador. Ana virou-se rapidamente. O que foi isso? O pânico tomou conta. O palácio nunca pareceria um espaço seguro novamente. Você tem que escolher, Ana. O que você é capaz de sacrificar? Said questionou, seu olhar penetrante, revelando um lado que Ana mal conhecia. E nesse momento, tudo virou. O colar pulsava em suas mãos, e o que viria a seguir poderia mudar não apenas as vidas delas, mas a história de ambos os mundos. O futuro estava a um passo, mas as respostas ainda estavam escondidas nas sombras. E Ana percebeu, com tudo desmoronando ao seu redor, que uma escolha fatal estava prestes a ser feita. Ana estava cercada entre segredos e mentiras, e naquele momento, tudo virou. O colar pulsava em suas mãos, e o que viria a seguir poderia mudar não apenas as vidas delas, mas a história de ambos os mundos. O silêncio se espessava, cortado apenas pela respiração acelerada de Luna. O olhar da menina, cheio de medo, fez o coração de Ana apertar. O que ela iria fazer? A tensão estava se acumulando, como uma tempestade prestes a desabar. Said deu um passo à frente, a intensidade de sua presença quase a engolindo. Sua voz soou como um rugido, desafiadora e carregada de poder. Este colar é só o começo, Ana. Você não tem ideia do que isso representa. Khalid, com os músculos tensos, buscou o olhar de Ana. Diga a ele que você não está interessada. Não se deixe manipular. Sua voz era um chamado, mas Ana sentia o peso da responsabilidade crescendo. Mas e se ele estiver certo? Ana perguntou, hesitante. Uma dúvida ameaçava seu coração. O que ela realmente sabia sobre o colar e sobre tudo isso? Said sorriu novamente, mas não era um sorriso gentil. Você não entende, Ana. A verdade sobre sua vida está conectada a esse artefato. Ou melhor, a quem você realmente é. Ana sentiu uma onda de confusão. O que ele dizia? O que tinha a ver com ela? Antes que pudesse formular uma pergunta, a pressão aumentou. O som de passos pesados ecoou pelo corredor. Era como se algo estivesse se aproximando. Uma presença sombria. A porta de entrada se abriu com um rangido, e uma figura emergiu. O coração de Ana acelerou. Era uma mulher, com a expressão marcada pela determinação. Sua pele morena brilhava sob a luz dourada do palácio, e seus olhos, que pareciam já ter visto muitas batalhas, a fixaram. Eu estava esperando por isso, disse a mulher, sua voz intensa. Ana, eu sou Layla, e você tem que saber a verdade. Ana sentiu um frio na barriga.
Quem era Laila? O que ela sabia? Antes que pudesse perguntar, Laila continuou. O colar pertence à sua família, Ana. Você não faz ideia do legado que carrega. A revelação a atingiu como um golpe. Minha família? Ana garejou, o nó na garganta se apertando. Era uma enxurrada de informações, e toda a vida que conhecia começou a desmoronar. Said olhou para Leila, seu olhar carregado de hostilidade. Você não deveria estar aqui. A verdade pode ser mortal. Mas Leila estava determinada. Não, a verdade é a única arma que Ana pode ter agora. Seus olhos brilhavam com convicção, e Ana sentiu uma onda de esperança. Khalid, que até então estava em silêncio, finalmente falou. Leila, se você está dizendo que Ana está ligada a essa joia, precisamos protegê-la. E então, as palavras de Leila ecoaram no ar, cortando a tensão. Ana, você é herdeira de um império. A joia é a chave para a posição que legitima sua descendência. Um frio dominou Ana. O que aquelas palavras significavam? Herdeira. A vida dela, até aquele momento comum, estava agora sob a luz de uma realidade que a separava de tudo o que conhecia. Você foi enganada, Ana. Todos esses anos. Laila exclamou, sua voz firme. Seu pai, embora tenha partido, deixou um legado poderoso. A revelação era esmagadora. O passado que pensava saber agora parecia um quebra-cabeça distorcido. Khalid estava ali. Sua expressão era uma mistura de preocupação e algo mais sutil, um possível respeito. E quando Ana tentou processar tudo isso, outra sombra surgiu, um vago movimento se destacando na porta. Uma terceira figura se aproximou, envolta em mistério, que fez toda a sala parecer congelar. O novo visitante não tinha rosto. As feições eram encobertas por um manto escuro, e quando a figura finalmente usou sua voz, o som era como um sussurro do inferno. O colar pertence à minha família, e eu não vou permitir que você escape. Ana sentiu o estômago revirar. O que estava em jogo era muito mais do que ela poderia imaginar. E com essa nova ameaça, tudo o que ela pensara ser seguro estava prestes a ser dilacerado. O que você quer? Ana gritou, o desespero transparecendo. Mas a figura só sorriu, um sorriso que prometia caos. A sala estava em conflito, e enquanto o futuro se estreitava, Ana percebeu que o jogo apenas começava. Ana estava cercada entre segredos e mentiras. E naquele momento, tudo virou. O colar pulsava em suas mãos, e o que viria a seguir poderia mudar não apenas as vidas delas, mas a história de ambos os mundos. O silêncio se espessava, cortado apenas pela respiração acelerada de Luna. O olhar da menina, cheio de medo, fez o coração de Ana apertar. O que ela iria fazer? A tensão estava se acumulando, como uma tempestade prestes a desabar. Said deu um passo à frente, a intensidade de sua presença quase a engolindo. Sua voz soou como um rugido, desafiadora e carregada de poder. Este colar é só o começo, Ana. Você não tem ideia do que isso representa. Khalid, com os músculos tensos, buscou o olhar de Ana. Diga a ele que você não está interessada. Não se deixe manipular. Sua voz era um chamado, mas Ana sentia o peso da responsabilidade crescendo. Mas e se ele estiver certo? Ana perguntou, hesitante. Uma dúvida ameaçava seu coração. O que ela realmente sabia sobre o colar?
E sobre tudo isso, Said sorriu novamente, mas não era um sorriso gentil. Você não entende, Ana. A verdade sobre sua vida está conectada a esse artefato, ou melhor, a quem você realmente é. Ana sentiu uma onda de confusão. O que ele dizia? O que tinha a ver com ela? Antes que pudesse formular uma pergunta, a pressão aumentou. O som de passos pesados ecoou pelo corredor. Era como se algo estivesse se aproximando, uma presença sombria. A porta de entrada se abriu com um rangido e uma figura emergiu. O coração de Ana acelerou. Era uma mulher, com a expressão marcada pela determinação. Sua pele morena brilhava sob a luz dourada do palácio, e seus olhos, que pareciam já ter visto muitas batalhas, a fixaram. Eu estava esperando por isso, disse a mulher, sua voz intensa. Ana, eu sou Layla, e você tem que saber a verdade. Ana sentiu um frio na barriga. Quem era Layla? O que ela sabia? Antes que pudesse perguntar, Layla continuou. O colar pertence à sua família, Ana. Você não faz ideia do legado que carrega. A revelação a atingiu como um golpe. Minha família? Ana gaguejou, o nó na garganta se apertando. Era uma enxurrada de informações e toda a vida que conhecia começou a desmoronar. Said olhou para Layla, seu olhar carregado de hostilidade. Você não deveria estar aqui. A verdade pode ser mortal. Mas Layla estava determinada. Não, a verdade é a única arma que Ana pode ter agora. Seus olhos brilhavam com convicção e Ana sentiu uma onda de esperança. Khalid, que até então estava em silêncio, finalmente falou. Layla, se você está dizendo que Ana está ligada a essa joia, precisamos protegê-la. E então, as palavras de Layla ecoaram no ar, cortando a tensão. Ah, Ana, você é herdeira de um império. A joia é a chave para a posição que legitima sua descendência. Um frio dominou Ana. O que aquelas palavras significavam? Herdeira. A vida dela, até aquele momento comum, estava agora sob a luz de uma realidade que a separava de tudo o que conhecia. Você foi enganada, Ana. Todos esses anos, Layla exclamou, sua voz firme. Seu pai, embora tenha partido, deixou um legado poderoso. A revelação era esmagadora. O passado que pensava saber, agora parecia um quebra-cabeça distorcido. Khalid estava ali. Sua expressão era uma mistura de preocupação e algo mais sutil, um possível respeito. E quando Ana tentou processar tudo isso, outra sombra surgiu. Um vago movimento se destacando na porta. Uma terceira figura se aproximou, envolta em mistério, que fez toda a sala parecer congelar. O novo visitante não tinha rosto. As feições eram encobertas por um manto escuro. E quando a figura finalmente usou sua voz, o som era como um sussurro do inferno. O colar pertence à minha família, e eu não vou permitir que você escape. Ana sentiu o estômago revirar. O que estava em jogo era muito mais do que ela poderia imaginar. E com essa nova ameaça, tudo o que ela pensara ser seguro estava prestes a ser dilacerado. O que você quer? Ana gritou, o desespero transparecendo. Mas a figura só sorriu. Um sorriso que prometia caos. A sala estava em conflito. E enquanto o futuro se estreitava, Ana percebeu que o jogo apenas começava. Ana estava paralisada, seu coração disparado diante da figura encapuzada. A sombra se movia, e a sala parecia escurecer ao redor dela. O colar pertence à minha família,
E eu não vou permitir que você escape. A voz ecoou, profunda e ameaçadora. Todos, menos Luna, olharam para a figura, um misto de temor e curiosidade estampado nas faces. Khalid, um semblante decidido, tomou a frente. Quem é você? O que você quer? Ele rugiu, sua presença imponente servindo como escudo. Meu nome é Samir, e eu sou o legítimo guardião do colar. A voz de Samir era feminina, mas poderosa. Ele se virou, seu olhar penetrante fixo em Ana. Você não faz ideia do que herdou. Ana sentiu o estômago revirar. A revelação a atingiu como um soco. Herdado? O que você quer dizer com isso? A tensão na sala subiu alguns graus. Samir movimentou o manto, revelando um detalhe que deixou todos sem palavras. No pescoço, um colar idêntico ao que Ana segurava. A joia é a chave de um legado que foi escondido por séculos. Você não pode simplesmente usá-la, Ana. A pressão nas palavras era profunda. Khalid trocou olhares com Said e Laila, a confusão estampada em seus rostos. Que mais estavam escondendo? E Ana sentiu que essa conversa era sobre muito mais do que apenas um colar. Era sobre sua vida, sua filha e tudo o que acreditava saber. Ana, você precisa saber que sua mãe... Laila começou, mas foi interrompida por um grito agudo de Luna. Mamãe, ele está vindo! A menina estava em pânico, agarrada ao braço de Ana. Olhos nervosos se voltaram para a porta. Passos pesados se aproximavam, e a atmosfera tangível de medo tornou-se quase insuportável. Samir olhou fixamente para a porta, a determinação em seu olhar mudando para uma necessidade urgente. Se ele chegar até aqui, será um caos, Samir disse, a urgência pesando em suas palavras. Precisamos ir, agora! Ana sentiu o desespero crescer. Para onde? E quem está vindo? As perguntas saíram como um turbilhão. Você realmente não sabe? Disse Said, agora com um semblante rígido. Seu verdadeiro pai não só está vivo, como também está atrás dessa joia. O mundo de Ana desabou em um instante. O que isso significava? Ela tinha um pai? Onde estava? Por que nunca soube? As peças se moviam e misturavam, e a dor surgia em seu peito como uma tempestade. Estamos correndo contra o tempo. Samir gritou juntando-se aos outros. Precisamos escapar. Khalid puxou Ana pela mão. Venha! Ele a puxou na direção da porta. Enquanto o som dos passos se tornava mais alto, o pânico tomava conta e a adrenalina corria em suas veias. Mamãe, eu quero ir para casa! Luna gritou em desespero e o coração de Ana se partiu. A sala estava em tumulto. As vozes se misturavam, mas Ana só conseguia ouvir o próprio coração. Não temos tempo, insistiu Samir, olhando por sobre o ombro. Precisamos ir. E foi nesse instante que a porta se abriu com força. Uma figura alta, envolta em uma aura ameaçadora, entrou. O rosto estava encoberto por um capuz, mas o olhar era intenso. Parada, a voz era clara e poderosa, como o som. Prior. Ana percebeu que, com esse novo personagem, tudo que conhecia estava prestes a mudar novamente. Os segredos, as mentiras, tudo explodiria em instantes. Qual era seu verdadeiro destino? O que esperava por ela do outro lado? E acima de tudo,
O que esperava por ela do outro lado? Quem era realmente seu pai? Naquele momento, Ana sentiu que a vida dela e de Luna poderiam nunca mais ser as mesmas. E um grito rasgou o ar, apressando o caos que estava se desenrolando. O que viria a seguir? As portas do desconhecido estavam se abrindo, e o tempo estava se esgotando. Ana estava paralisada, seu coração disparado diante da figura encapuzada. A sombra se movia, e a sala parecia escurecer ao redor dela. O colar pertence à minha família, e eu não vou permitir que você escape. A voz ecoou, profunda e ameaçadora. Todos, menos Luna, olharam para a figura, um misto de temor e curiosidade estampado nas faces. Khalid, com um semblante decidido, tomou a frente. Quem é você? O que você quer? Ele rugiu, sua presença imponente servindo como escudo. Meu nome é Samir, e eu sou o legítimo guardião do colar. A voz de Samir era feminina, mas poderosa. Ele se virou, seu olhar penetrante fixo em Ana. Você não faz ideia do que herdou. Ana sentiu o estômago revirar. A revelação a atingiu como um soco. Herdado? O que você quer dizer com isso? A tensão na sala subiu alguns graus. Samir movimentou o manto, revelando um detalhe que deixou todos sem palavras. No pescoço, um colar idêntico ao que Ana segurava. A joia é a chave de um legado que foi escondido por séculos. Você não pode simplesmente usá-la, Ana. A pressão nas palavras era profunda. Khalid trocou olhares com Said e Laila, a confusão estampada em seus rostos. O que mais? Estavam escondendo? E Ana sentiu que essa conversa era sobre muito mais do que apenas um colar. Era sobre sua vida, sua filha e tudo que acreditava saber. Ana, você precisa saber que sua mãe... Laila começou, mas foi interrompida por um grito agudo de Luna. Mamãe, ele está vindo! A menina estava em pânico, agarrada ao braço de Ana. Olhos nervosos se voltaram para a porta. Passos pesados se aproximavam, e a atmosfera tangível de medo tornou-se quase insuportável. Samir olhou fixamente para a porta, a determinação em seu olhar mudando para uma necessidade urgente. Se ele chegar até aqui, será um caos, Samir disse, juntando-se aos outros. Precisamos escapar. Ana sentiu o desespero crescer. Para onde? E quem está vindo? As perguntas saíram como um turbilhão. Você realmente não sabe? Disse Said, agora com um semblante rígido. Seu verdadeiro pai não só está vivo, como também está atrás dessa joia. O mundo de Ana desabou em um instante. O que isso significava? Ela tinha um pai? Onde estava? Por que nunca soube? As peças se moviam e misturavam, e a dor surgia em seu peito como uma tempestade. Estamos correndo contra o tempo, Samir gritou, juntando-se aos outros. Precisamos escapar. Khalid puxou Ana pela mão. Venha! Ele a puxou na direção da porta, enquanto o som dos passos se tornava mais alto. O pânico tomava conta, e a adrenalina corria em suas veias. Mamãe, eu quero ir para casa! Luna gritou em desespero, e o coração de Ana se partiu. A sala estava em tumulto. As vozes se misturavam, mas Ana só conseguia ouvir o próprio coração. Não temos tempo, insistiu Samir, olhando por sobre o ombro. Precisamos ir. E foi nesse instante que a porta se abriu com um estrondo. Uma figura alta, envolta em uma aura ameaçadora, entrou.
O rosto estava encoberto por um capuz, mas o olhar era intenso. Parada! A voz era clara e poderosa, como o som de um trovão. Ana percebeu que, com esse novo personagem, tudo o que conhecia estava prestes a mudar novamente. Os segredos, as mentiras, tudo explodiria em instantes. Você não pode escapar do seu destino, Ana, gritou a figura, enquanto o terror se apoderava da sala. Ana se virou, o colar reluzindo em sua mão, pulsando como se também soubesse da tempestade que estava prestes a se formar. Qual era seu verdadeiro destino? O que esperava por ela do outro lado? E, acima de tudo, realmente seu pai? Naquele momento, Ana sentiu que a vida dela e de Luna poderiam nunca mais ser as mesmas. E um grito rasgou o ar, apressando o caos que estava se desenrolando. Eu sou seu pai! A figura declarou, revelando seu rosto, e o mundo de Ana desabou de vez. A verdade era mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. E a sala congelou em choque, com os olhos fixos na nova revelação. Ana ficou paralisada, as palavras de Samir ecoando em sua mente. Eu sou seu pai! A figura encapuzada se desfez, e diante dela estava um homem que carregava a semelhança dela. O choque atravessou seu corpo, o coração disparou. Luna, agarrada à perna da mãe, arregalou os olhos, confusa. O ambiente estava carregado de tensão. Khalid foi o primeiro a falar, com uma voz que parecia falhar. Isso é impossível! Não é impossível, Khalid. Samir declarou, seu olhar ardente. Ana precisa saber da verdade. Seus laços familiares vão além do que ela imagina. Ana sentiu o estômago contrair. A vida simples que levava em sua aldeia se despedaçava. Como poderia ser possível? Por que você nunca veio antes? Questionou, a voz embargada. O homem respondeu com um suspiro profundo, como se carregasse o peso do mundo. Havia razões, perigos. Eu precisava proteger você e sua mãe. Proteger? Ana estava confusa. O que isso significava? Onde você estava quando precisei de você? Os detalhes pareciam escapar como areia entre os dedos. Khalid e Said se entreolharam, uma expressão de desconfiança em seus rostos. A tensão pulsava, como um fio prestes a se romper. O colar, começou Said, mas foi interrompido por Samir. A joia não é apenas uma relíquia, é a chave para um mundo que você não conhece. Um mundo que se voltou contra nós. A intensidade nas palavras era palpável. Ana olhou para o colar em suas mãos. Ajoelhou-se e o tocou, a pedra quente contra a pele. O que você quer dizer com isso? Ele vai atrás de você, Ana. Mesmo agora. Samir advertiu, sua voz grave. Quem? Ana gritou, sua vulnerabilidade exposta. O homem com o capuz novamente tomou o centro da sala, suas feições marcadas pela ira. Se você não se afastar do colar, todos que ama estarão em perigo. A sala tremeu ao seu redor. Luna se encolheu, a inocência da filha ainda mais evidente. Ana se sentiu em um labirinto, cercada por mentiras, passado e uma trama que parecia não ter fim. Você não pode mover-se de forma imprudente, Ana. Somente Khalid parecia manter a calma. Precisamos de um plano. Mas o que isso significa para minha vida? Todos esses anos. Ana estava perdida, mãe solteira, em um café, sem saber que sua vida escondia uma grande herança. Você é a herdeira de um legado milenar, Ana. Samir exclamou, a emoção transbordando.
O colar te torna o alvo de seus inimigos. Eles se movem na escuridão, prontos para atacar. Ana balançou a cabeça, a mente atordoada. O que era real? Samir, seu pai, seu passado, tudo parecia distante. Um arrepio percorreu sua espinha. Você precisa decidir agora. Samir se inclinou para a frente, o olhar fixo. O que vai fazer com o seu destino? Eu só quero proteger minha filha, Ana declarou, a força brotando dentro dela. E você, pai, por que deveria confiar em você? Um silêncio mortal tomou conta, enquanto a verdade pairava no ar. E como um trovão, uma nova figura surgiu na porta. Demorou muito para eu encontrar vocês, disse uma voz fria, e o pânico voltou a encher o ambiente. A sala ficou paralisada, todos virando-se lentamente para o novo intruso. A tensão havia se tornado uma tempestade. Ana segurou Luna, o coração disparando novamente. Quem era ele? O que iria acontecer agora? Era um dilema mortal. Seus laços familiares, o colar e a ameaça iminente. São vocês que decidirão o próximo movimento. O homem sorria e um calafrio percorria o corpo de Ana. Ela sentiu o colar em sua mão vibrar, como se estivesse vivo, esperando pela decisão que definiria seu destino. E ondas de dúvida a invadiram ao perceber que a verdade poderia ser mais aterradora do que qualquer segredo que ela já soubera. A sala estava carregada de tensão e Ana sentiu seu coração disparar. O homem encapuzado a observava e a atmosfera criada pelo seu anúncio deixava todo mundo sem ar. Você não pode escapar do seu destino, Ana, a figura declarou, olhos ardentes de intenções ocultas. Todos na sala se voltaram para ele, sem saber se deveriam avançar ou recuar. Khalid estava preparado para se interpor entre Ana e a nova ameaça. O que você quer? Ele questionou, firme, mas com um leve tremor na voz. A pressa se fazia palpável, mas a figura apenas sorriu, uma expressão de triunfo. O colar nunca deveria ter saído das minhas mãos. E agora é hora de recuperá-lo. Ana involuntariamente apertou. Luna mais perto. O olhar da filha misturando medo com uma curiosidade infantil. O pânico começou a tomar conta da sala. Primeiramente, você precisa entender que seu pai, ele não é quem você pensa, a figura disse, a voz profunda. Ele não está aqui para protegê-la. Ana parou. O coração dela parecia congelar. O que isso significava? Pare com isso! Samir gritou, mas sua voz soava fraca diante da revelação. Todos têm seus segredos, mas eu sou o único que sabe a verdade. A figura se aproximou, a tensão crescendo. O colar é um artefato ancestral que dá poder e controle. Seu verdadeiro significado foi escondido de você. O que você está insinuando? Ana quase sussurrou, sua respiração acelerada. Seu pai, ele é o verdadeiro vilão dessa história. O colar nunca pertenceu a ele. Ele roubou de nossa família. E agora você está em perigo. As palavras de ataque atingiram Ana com a força de um soco. Khalid ficou em choque, enquanto Said piscava, tentando processar a revelação. Isso não faz sentido. Ele se virou para Ana, buscando entender. Não é possível. A sala estava em caos. Silêncios profundos eram quebrados por murmúrios nervosos. Ana sentia a pressão aumentar. Sua mãe, ela estava ciente disso. E tudo o que fizeram tem um propósito. A figura continuou, a voz cortando como faca. Você tem que decidir agora. Ficar aqui exposta ou lutar ao meu lado.
Ana se sentiu em um turbilhão. A revelação a deixou paralisada. Como poderia confiar em qualquer um agora? Sua vida inteira era uma ilusão. Não posso ficar, murmurou, olhando para Luna, que a observava com olhos grandes e inocentes. A pequena podia sentir a tensão. O que você vai fazer? Samir questionou, a voz cheia de preocupação. Ana, não caia nas armadilhas desse homem. A figura encapuzada deu um passo à frente. Você não tem escolha. O colar precisa ser ativado, ou todos que ama estarão em perigo. O desejo de proteger Luna queimava como fogo dentro. Pila, havia uma escolha a ser feita, e a pressão a cercava como uma tempestade. Confie em mim. Não sou seu inimigo, mas a verdade é profunda e traiçoeira. A figura insistiu, finalmente puxando o capuz para trás. Ana respirou fundo. O choque a atingiu como um relâmpago. A face revelada não era estranha. Era um rosto que ela conhecia muito bem. O rosto da mulher que a abandonou anos atrás, a quem pensou ter perdido para sempre. Mãe, ela sussurrou, a voz trêmula, enquanto o mundo ao redor dela girava. O choque foi devastador. A verdade que ela nunca quis ouvir agora estava bem diante dela. E no fundo dos olhos daquela mulher, Ana viu o terror também. Você precisa entender, Ana. Tudo isso é por sua causa. Mas antes que qualquer um pudesse fazer mais perguntas, um grito cortou o ar, as portas explodindo em 1000 pedaços. Uma força desconhecida invadiu o salão. O colar é meu! A figura do homem anterior rugiu, os olhos agora emanando um poder maligno. Ana sentiu o pânico explodir. Com a verdade devastadora se desenrolando e a nova ameaça se aproximando, a sala tornava-se um campo de batalha. As opções se esgotavam, e ela precisava escolher ao lado de quem ficaria. E em meio ao caos, o colar nas mãos de Ana reluziu com uma luz intensa, como se estivesse pulsando com vida. O que iria acontecer a seguir? O destino delas estava prestes a ser moldado em um instante de decisão. Ana ficou paralisada, as palavras do homem reverberando em sua mente. Eu sou seu pai! A figura encapuzada caiu, revelando um rosto que ela conhecia bem. O choque a atingiu como um soco. O coração palpitava, a angustiante verdade a envolvia. Luna, segurando a mão da mãe com força, olhava para Ana cheia de confusão. O ambiente estava carregado de tensões e incertezas. Khalid não se conteve. Isso é uma loucura! Gritou. Mas Ana ainda estava em choque. Por que você nunca veio antes? Ela perguntou, sua voz um misto de desespero e raiva. A verdade a feriu como um golpe. Havia muitos perigos. Começou seu pai, o olhar carregado de arrependimento. Eu quis proteger você e sua mãe a todo custo. Khalid e Said se entreolharam sem saber como reagir. A sala estava prestes a explodir em confusão. O colar, disse Said, interrompendo o silêncio, é a chave para um legado que nunca deveria ter sido escondido. Ana olhou para o colar em sua mão. A joia pulsava, como se também soubesse da tempestade prestes a se formar. O que exatamente ela representa para mim? Questionou, o medo de perder tudo aumentando. O destino está em suas mãos, respondeu. O homem encapuzado, agora identificado como seu pai. Se você não ativá-lo, aqueles que ama estarão em perigo.
Ana olhou para Luna, que a encarava com os olhos arregalados, sentindo o terror e a inocência se misturando em sua pequena figura. A menina não compreendia a gravidade da situação, mas sua mãe sabia que teria que protegê-la a todo custo. Eu não vou deixar você fazer mal à minha filha, Ana gritou, a determinação crescendo em seu peito. O homem sorriu, mas seu olhar gélido não oferecia conforto. Você acha que pode me parar, Ana? O colar e o poder que ele contém são meus por direito. Nesse momento, o ar ficou pesado e uma onda de medo percorreu a sala quando os passos ecoaram mais forte. A figura anterior estava de volta e a tensão aumentou quando ele começou a avançar. O colar é minha, ele rugiu, e ninguém vai interferir. Samir, o pai de Ana, saltou à frente defensivamente. Você não vai tocar nela. Seus olhos faiscavam. O que se seguiu foi um embate de forças, cada grito e pisotear ressoando. Khalid se postou ao lado de Samir, prontos para impedir o avanço da nova ameaça. Ana, finalmente se reerguendo, ergueu o colar diante dela. A luz começou a brilhar intensamente, preenchendo o espaço ao redor. Eu não sei o que isso significa, gritou, a pressão aumentando em seu peito. Você precisa acreditar, Samir disse, sua voz cheia de velhas promessas. Ative a joia para se defender. O colar começou a vibrar, e Ana, em um momento de clareza, se concentrou. A luz emanou e envolveu todos ao seu redor. Quando a luz finalmente se dissipou, o ar parecia mais leve. A figura do homem, agora abalado, lançou um último olhar cheio de ódio. Você não pode fugir do seu destino, Ana. E com essas palavras, ele desapareceu em meio à luz, como se nunca tivesse estado ali. A sala estava em silêncio. Luna, ainda confusa, se virou para Ana. O que foi isso, mamãe? Ana a abraçou forte. Sentia que tinham superado algo monumental. Estamos a salvo, minha pequena. E sobre o seu pai, ela olhou para Samir, que parecia mais vulnerável agora. Eu nem sei se posso lhe perdoar ainda. O passado pesa muito, Ana, mas é hora de seguir em frente. A sinceridade em seu olhar parecia remendar o que estava quebrado. E nesse momento todos do salão sabiam que o perigo tinha partido, mas as feridas de um legado complexo ainda estavam ali, à espera de serem saradas. Enquanto Ana e Khalid se afastavam, Luna segurou a mão da mãe, fechando os olhos e respirando aliviada. Mas o colar, agora guardado no bolso de Ana, emanava uma energia estranha, um aviso e uma promessa ao mesmo tempo. Seria possível que essa história estivesse longe de terminar? E assim, Ana sentiu um novo capítulo se formar em sua vida, mas com a certeza de que ela e sua filha seriam sempre mais fortes juntas. Agora é sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Este é o momento de mostrar seu apoio esmagando o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde os comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.